Eu sou Ehrenfried Ottmar Wittig. Eu sou médico e sou nascido em 12 de março de 1937. Eu nasci em Rio Negro, que é uma divisa com o estado do Paraná e Santa Catarina. O meu CPF, o meu RG é 258.482/4. Eu sou filho de Targina Romig Wittig, que era uma senhora também morando em Rio Negro e que nasceu em São Bento do Sul. Ela era cabeleireira da cidade. E sou filho de Vigant Paulo Wittig, que também morava em Rio Negro e era dentista da região. O meu pai faleceu com 56 anos de idade e a minha mãe faleceu aos 92 anos de idade. Eu tenho uma irmã que chama-se Xênia e que nasceu também em Rio Negro e nasceu em 1929. Xênia Isig Wittig. Era professora. Eu sou eu sou de uma família protestante e eu sou ateu, o único da família. A minha formação era da seguinte: eu fiz o primário no Colégio São José, um colégio de freiras da cidade de Rio Negro, e eram freiras católicas. E do grupo, isto foi no primeiro ano, e no demais anos do grupo escolar, do segundo, terceiro, quarto anos, que era um grupo estadual. Eu cursei o curso ginasial em Mafra, Santa Catarina, por 4 anos. E fiz o científico no primeiro e segundo ano, em Curitiba, no internato paranaense, no Batel. E fiz o 5º ano, portanto, em Rio Negro, em Curitiba. Eu sou casado com Oneide Luiza Tissot Wittig. Ela continua sendo fisioterapeuta e era professora também. Eu tenho uma filha chamada Simone Tissot Wittig, que é arquiteta, e um filho que eu tenho chamado Ricardo Tissot Wittig, que é ligado à área de informática. Eu completei o científico em Curitiba, no Colégio Estadual do Paraná, porque na cidade de Curitiba, na época, o meu colégio não tinha mais terceiro científico. Com o término do curso, fui procurando prosseguir nos estudos e fiz 1 mês de cursinho pré-vestibular. Por dificuldades econômicas, eu completei o curso estudando em casa sozinho. Com bastante estudo e alguma sorte, eu fiz o vestibular para a medicina, obtendo uma aprovação. Como em todos os anos, o grupo de medicina era composto de 120 alunos, que eram os aprovados. Mas, por algum fator que não ficou muito claro, neste ano foram aprovados 196 alunos. Embora inicialmente a tabela dos aprovados oficialmente eram constituídos de 120, a outra turma que foi aprovado também constituía-se de 66 alunos. Ou seja, nós éramos em 196 pessoas que passaram no vestibular.
outra vez a sorte me ajudou, pois eu estava aprovado entre os 66. Eu era os 190, da turma chamada dos excedentes. Neste ano, nós éramos constituídos de um grupo de 120 alunos e que era sobreposta de mais 66 que chamavam-se de excedentes. Por vários motivos, a gente não teve conhecimento por que nós recebemos mais 66 alunos. Também alguns professores se manifestaram no começo de forma a não atender a matrícula desse grupo de 66 excedentes, nos quais eu era um deles. Haviam vários empecilhos que eram apostados pela turma chamada normal, afora, os 66, a turma de 90 e de 120, o grupo de excedentes tinha um jornalista. Esse jornalista, que era, acho que na época que era o maior jornal da cidade, era fugiu o nome, e que o grupo de excedentes, então, com esse jornalista, ele foi feita uma tentativa de que nós fôssemos aprovados. Em virtude dessa situação, nós conversamos com o jornalista, que era muito amigo do governador Moisés Lupião e de sua esposa. Com essa senhora, nós procuramos a solicitação, fazendo com que ela intercedesse junto com o governador para que nos permitisse conversar com quem estava chegando na cidade, que era o Juscelino Kubitschek, que era o presidente da República. O presidente da República, nesta ocasião, era também médico. E por isso nós achávamos que poderia, de alguma forma, fazer contato com ele para explicar a nossa situação e ver o que poderia acontecer. Com a presença de 5 alunos do grupo de excedentes, nós tivemos possibilidade de acessar contrato com o presidente da República, na casa do Moisés Lupião, aquele palácio ali no Mercês, não, lá perto de onde vocês têm também o governo. E houve intercessão, então, do governador, que falou com o presidente da República e que pediu que o governador Moisés Lupião criasse uma situação que permitisse o contato com os alunos e pudessem serem matriculados. O presidente, que era muito agradável na sua explanação, pediu realmente ao governador que fizesse a possibilidade de que nós fôssemos fôssemos atendidos na sua necessidade, que era que nós fôssemos os 66 aprovados e mantidos como alunos do curso. Ele acedeu, então, à nossa solicitação. Esses 5 alunos foram os que intercederam junto com o presidente da República e foram muito benquistos. Isto aconteceu e o presidente realmente obteve do Moisés Lupião
a possibilidade de a gente ser de conseguir, de alguma forma, a matrícula. O pedido pedindo que o Moisés Lupion acedesse ao pedido dos jovens que estavam lá, e o Moisés Lupion confirmou e pediu, em nome de Sua Excelência, a matrícula dos alunos. Esse belo gesto criou outros problemas. Com isto, solicitado pelo presidente e acedido pelo governador, os alunos não concordavam com esse fato e entraram em greve. Porque eles não concordavam em si com a turma oficial, acreditando que não havia professores suficientes e nem local para outra turma também concorrer juntamente com os 120. Os dois grupos se mantiveram separados sempre, e a matrícula era porque sempre se dizia que haveriam problemas para os que eram do grupamento normal. Várias vezes foi tentado que a gente pudesse conseguir, de alguma forma, a matrícula do grupo, mas não éramos capazes de chegar à sala de matrícula que era necessário, porque os alunos faziam barreira e faziam greve. E isso determinou que fosse dificultado o problema de matrícula. Até um dia em que um professor do curso de medicina, o professor Otávio da Silveira, promoveu uma matrícula dos 66 numa solicitação única. Fomos todos acessados em conjunto. Com esse fato, nós tivemos a possibilidade de ser realmente matriculados. Até o fim desse período do semestre, nós ainda estávamos lutando para que pudéssemos participar do grupo que ia ter, de alguma forma, a matrícula. Alguns alunos, apesar de tudo, que foram matriculados, alguns foram ficando para trás porque não conseguiam ser aprovados no mesmo grupo que tinha os 66. E aí foram ficando em outros grupos já posteriormente. A formatura de todos esses grupos, ela foi também da mesma forma como aconteceu com a dificuldade de entrar, aconteceu com o grupo oficial, em que tivemos que, de alguma maneira, enfrentar os alunos que eram dos grupos dos 66, os oficiais. Tivemos uma solenidade também no Teatro da Reitoria, onde os outros também tiveram o mesmo desejo, embora em solenidades diferentes. Durante todo esse período, nós tivemos aula separada e professores separados. E tivemos formatura separada e todo o restante sempre separado, os dois grupos. As solenidades festivas foram realizadas no salão da reitoria, também separados, e a festividade do nosso grupo foi no Clube Concórdia. Com o término do curso,
cada aluno procurou os seus novos interesses. A meta agora era a busca de especialização, porque todos já estavam formados. O melhor local para cada um era procurado e tentava-se que fosse o mais próximo possível e que fosse o de melhor possibilidade de atendimento. Era meu desejo procurar um local para especialização em neurologia e em reabilitação física, que é uma técnica de habilitação de pessoas capazes de, tendo sequelas, tendo consequências de lesões, pudessem receber um tipo de atendimento especializado também, que era a fisiatria. Com esse introito, procurei o Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo, onde no dia em que cheguei em São Paulo, estava sendo organizado um curso das áreas em que eu tinha interesse, que era de neurologia e fisiatria. Então, no mesmo dia que eu cheguei lá, estavam organizando um curso que eu estava interessado. Iniciei o contato sendo colocado pelo chefe de clínica, professor Dr. Oswaldo Lange, que me pediu para fazer uma avaliação de um paciente. Foi difícil, embora tenha logrado um relativo, embora tenha me saído relativamente bem, pois a especialidade do curso na UFPR, onde eu tinha me formado, estava em dificuldade. Não tinha sido muito exigido. Muito satisfeito com o atendimento do professor Lange e por ter sido aprovado como capacidade para fazer o curso, agora surgiram outros problemas. O principal, o econômico, que foi conduzido por um tio paterno que me deu uma bolsa de estudos e me ajudou bastante junto com as necessidades que meus pais já tinham oferecido. Também na ocasião eu fui instruído para tentar uma bolsa com a CAPES. A CAPES era a entidade do governo federal que dava bolsas de estudo para quem fosse aluno do curso de medicina. Nessa ocasião, eu procurei o professor Otávio da Silveira, que já tinha nos ajudado na forma de obter a matrícula, e agradecemos seu aquecimento, e nos proporcionou documento afirmando que era a disciplina de neurologia, que tinha interesse em dispor do interessado, com futuro garantido na Universidade Federal do Paraná. Assim foi, pouco a pouco, completada essa parte importante. Tudo correu, tudo acordado, fui apresentado ao professor Dr. José Antônio Levi, meu preceptor, que foi durante toda a minha formação e foi mais do que um professor. Como os outros, foi um paizão. Além de preceptor, também recebi mais atenção ainda, porquanto pude ser incorporado com os médicos residentes do Hospital de Clínicas. Também foi importante a atenção recebida pelo professor Antônio Branco Lefreve, que era um grande neuropediatra, e do professor Abrão Anguiná, na parte de reabilitação e dos pacientes neurológicos. O doutor Abrão me permitiu, por um mês, atender em sua clínica particular, na Beneficência Portuguesa,
os pacientes que eram por ele atendidos no período de férias. Também foram todos os aprendizados de outras áreas, igualmente muito bem aceitos, como o aprendizado em ambulatório de epilepsia, de neuroradiologia, de pronto-socorro. Também tive a oportunidade de dar aulas com o curso de fisioterapia a pedido do titular, que era o professor Anguiná. Após 15 meses de grande atividade e aprendizado sério e produtivo, me preparei para o retorno. Comecei com as minhas aulas didáticas aos alunos do curso de neurologia. Nos últimos anos, ministrei aula aos outros cursos correlacionando a neurologia com a clínica médica, com a pediatria, com a anatomia patológica, mestrado de clínica médica e residência médica. Afora as atividades pedagógicas ligadas às inúmeras disciplinas, tive a oportunidade de participar no Conselho Regional de Medicina, nas atividades da Associação Médica do Paraná, onde por 25 anos sou responsável pelo Museu de História da Medicina, agora em implantação física. Estive em atividade por 3 anos na comissão de elaboração do Comitê de Ética Médica do setor de Ciências da Saúde. Fui por 5 anos diretor clínico do Hospital de Clínicas e posteriormente seu diretor-geral. Desenvolvi no hospital um museu de sua história. Há 30 anos fundei e mantive até recentemente a fundação do programa de teste de triagem neonatal. E há 20 anos a Associação dos Fenilcetonúricos e Homocistinúricos do Paraná. Fui o primeiro presidente da Associação de Triagem Neonatal e presidente do primeiro Congresso Brasileiro em Curitiba. Há alguns anos estive como médico na Escola Mercedes Stresser, mais tarde médico da Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional, por aproximadamente já 30 anos. Junto comigo, neste período de trabalho na Fundação Ecumênica de Proteção Excepcional, nós tivemos a participação de uma ótima bioquímica, a doutora Mociline Domingos. Em fevereiro, eu tive um auxílio no laboratório, que era o grande local de trabalho da Fundação Ecumênica. Em fevereiro deste ano, há 2 anos, tive uma súbita perda de consciência, não ficando caracterizado se teria sido uma convulsão, o que eu nunca tinha tido anteriormente. Sendo internado no hospital por 1 semana, e na semana seguinte, novamente, tive um mal-estar que foi interpretado como se tivesse sido um acidente vascular isquêmico pequeno. E ficando internado novamente por 1 semana em recuperação. Após a alta, passei normalmente a voltar a ter melhora das manifestações que haviam acontecido. Embora
praticamente recuperado por situação familiar, a pedido, deixei de atender o consultório. Mas permaneci atendendo a Fundação Ecumênica de Proteção Excepcional até hoje. A Fundação atende por credenciamento do Ministério da Saúde e por credenciamento da Secretaria de Estado de Saúde, que remunera perto de 200 crianças portadoras de deficiência intelectual e outras, como outras dificuldades. O teste que nós desenvolvemos na Fundação Ecumênica é o que todos conhecem como teste do pezinho, que atende praticamente enfermidades, doenças sem cura, mas que tem tratamento e parciais soluções. A FEP é uma instituição filantrópica gratuita, mas mais obrigada. As crianças, após o 3º a 5º dia de nascimento, devem e são obrigados por lei a fazer o teste do pezinho, que é essencial para evitar algumas enfermidades. O teste do pezinho começou com uma enfermidade, depois com 2 enfermidades, com 3 enfermidades, 4 enfermidades, 5 enfermidades e atualmente nós estamos atendendo 6 enfermidades. E em breve passaremos a outras mais. Atualmente já atendemos 3 milhões de crianças, sendo especiais as portadoras de fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, hemoglobinopatias, fibrose cística, deficiência de biotinidase e hiperplasia adrenal congênita. Essas 6 enfermidades, elas são atendidas gratuitamente entre o 3º e o 5º dia de nascimento, e sem gratuitamente a quem precisa de todo atendimento. O teste do pezinho, como é assim conhecido, ele atende diariamente e nós atendemos perto de 14 a 15 mil crianças por mês, dentro de um programa chamado Programa Nacional de Triagem Neonatal, que é um programa do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde. Por que chama-se teste do pezinho? Porque as crianças precisam coletar 3 a 4 gotas de sangue do calcanhar do nenê, por isso chama-se teste do pezinho. Embora assim se chame, a coleta de sangue pode ser na orelha, pode ser no dedo, pode ser em outros lugares, mas é convencionado internacionalmente ser no calcanhar do pé, porque facilita, é um local de menos dor, porque a dor é muito pequenininha, porque é uma lancetinha muito pequenininha, tem 2 milímetros de tamanho só, e essas gotinhas são transplantadas para uma fita, um papel, uma folha de papel absorvente e que puxa e mantém a gota ali secando. Esse papel, ele é de cada paciente coletado e é depois encaminhado para a Fundação Ecumênica, onde no laboratório é feito o exame de observação para essas 6 enfermidades que agora já são atualmente feitos. Eu sou casado com Oneide Luiza Tissot Wittig, que é fisioterapeuta e professora normalista.
desse casamento, eu tenho uma filha de nome Simone Tissot Wittig, que é arquiteta, e um filho, Ricardo Tissot Wittig, que é da área de informática. A minha atividade atual está muito ligada à Fundação Ecumênica de Proteção Excepcional, que é uma entidade filantrópica sem fim lucrativo, por ser filantrópica, e que atende crianças com déficit intelectual e de outros déficits que são associados, mas quase todas são praticamente com déficit de inteligência, né? As outras dificuldades, às vezes, são déficit intelectual com problema de audição, déficit intelectual com déficit visual, assim, são associados a condições múltiplas desse tipo de problema. Elas têm, não são, a maioria não é internato, elas estão ou de manhã ou de tarde. Elas têm também como base, no mínimo, tentativa de conseguir a parte de escritura e fala.